Eu sempre tive a vontade de empreender. Sempre quis ser o dono do meu próprio nariz. Começou a ideia quando eu era bem jovem, né? Eu precisava aprender um pouco de Photoshop, né? De mexer, na verdade, em computador, que minha mãe falava computação, né? Então já era a era disso, né? Eu tinha minha irmã que já trabalhava na área, né? Na área de design, ela fazia faculdade, exercia a profissão. E eu vi tudo aquilo, gostei, né? E achei que eu poderia ter potencial nisso, né? E foi aí que eu comecei. Essa foi meu grande impulso. E eu não me vejo fazendo outra coisa. Claro, a gente tem sonhos de criança, que é ser astronauta, mas no meu caso eu queria ser piloto de avião. Eu gosto muito de aviação, né? Pensava quando eu era pequeno, né? Quis ser piloto, tudo, mas foi só coisa de criança mesmo. Mas eu não me vejo fazendo outra coisa. Meus pais foram um dos grandes incentivadores. Eles me deram o primeiro computador, né? E isso foi um grande incentivo para que eu pudesse aprender as minhas primeiras coisas. Eu acho que depois vieram pessoas para somar nas minhas ideias, né? Eu tive amigos que foram um exemplo também, tiveram agência, tiveram trabalhos no ramo, né? Tive a oportunidade de acompanhá-los, eles foram me ensinando também. Pessoas familiares, né? Pessoas na época que me apoiaram bastante. E eu acho que também muito eu, né? Acho que eu tive muita garra, muita vontade na hora que eu fiz a minha primeira entrevista no ramo. Eu fui convidado para trabalhar numa agência de eventos na área de criação. Era o meu primeiro desafio ali. E eles chegaram e falaram: Gustavo, você entende da ferramenta Flash? Que é uma ferramenta na época, né, de animação 2D. Eu falei assim: olha, sei. E na verdade eu não sabia nada. Mas eu estava com tanta vontade, estava querendo demais aprender aquilo, né, precisava daquilo, né, pagar minhas contas além disso. E eu falei: sei. Aí ela chegou e falou para mim: Gustavo, você pode começar hoje? Eu falei assim: olha, dá para ser amanhã? Ela falou: tá bom, amanhã você vem. Eu voltei para casa e comecei a estudar, abri o software, tentei mexer. Um amigo meu me ajudou, o Rafael, ele me ajudou demais e foi me ensinando um passo a passo. E aí depois eu comecei a trabalhar e fui arriscando a fazer as primeiras coisas em design, né? Essa foi acho que a primeira e grande marcante experiência que eu tive, e isso daí foi um incentivo para mim mesmo começar a fazer. Bom, o meu primeiro momento oficial da Bem Mais, olha, foi quando eu tive a oportunidade de fazer o primeiro cartão de visita, que acho que foi o primeiro trabalho real que eu tinha para fazer, que era um mecânico, ele precisava de cartão de visita, e eu fiz esse cartão de visita, né? Foi onde eu arrisquei, eu comecei a mexer em outro software. Eu acho que esse daí foi o meu primeiro negócio. Aí eu fiz o cartão, imprimi, dei para ele e ganhei meu primeiro dinheiro. Os 2 primeiros anos oficiais de Bem Mais foram a partir do momento que eu comecei a absorver uma demanda, né, de uma gráfica, né, que ela precisava criar coisas. E ela não tinha um departamento de arte, então eu me ofereci, né, dentro do meu escritório, né, a fazer essas artes para os clientes deles. Então aí eu fazia cartão de visita, fazia folder, flyer, né, todo o material impresso, né, que na época tinha bastante volume, e ele me pagava por cada trabalho. E aí depois consegui, acho que via e-mail marketing, foi um meio de prospectar na época, uma escola de informática, né, na época chamava EasyComp. Ela precisava de alunos, né, e precisava de um site. E nós fizemos uma proposta para eles, né, de um site, fechamos. A partir daí a gente começou a fechar outras coisas. E aí depois teve um projeto grande, numa empresa uma ONG, né,
precisava de um site para mostrar os seus trabalhos aí de meio ambiente. E a gente fechou também por um valor significativo na época, né? A gente parcelou várias vezes, foi onde que nos manteve durante um bom tempo. A gente entregou esse trabalho, foi muito bacana esse projeto, né? Então, acho que nesses 2 anos aí foram esses desafios que fizeram crescer. Foram trabalhos pequenos, mas eu acho que isso aí fez a gente crescer, fez a gente evoluir nesses 2 anos para pensar, projetar mais ainda no futuro. Isso daí me deu com certeza gasolina para queimar para começar e chegar nesses 15 anos que a gente estava. Eu estava aqui trabalhando, né? De repente a gente recebeu uma ligação de um cliente, o cliente falou que ele precisava para um evento que nós desenvolvêssemos rótulos para as latinhas, né? Que eles fabricam sabores, tudo, né? Então nós fizemos, né? A arte ficou muito bacana. E ele falou: Gustavo, eu não tenho quem faça, né, a rotulagem disso. Você conhece alguém? Né? A gente foi até atrás de algumas pessoas, né, nos passaram orçamento, né, mas esse orçamento até ficou dentro do custo, porém, prazo eles não conseguiriam atender para esse evento. E eu, assim, né, é um perfil meu, eu visto a camisa realmente do cliente, eu quero entregar no prazo para ele. Então eu vou atrás e tento fazer acontecer, seja com fornecedores ou de outra forma. Então eu falei assim, não, vem cá, vamos fazer esse trabalho. E aí eu agarrei esse trabalho, né? Tinha mais 2 pessoas trabalhando comigo na época, e eu achava que eram poucas latinhas, né? E aí quando chegou aqui as latinhas num caminhão, com uma empilhadeira dentro, com vários pallets, eu falei assim, meu Deus. E a gente tinha 2 salas. Né? Uma sala pequena de reunião e outra onde ficavam os computadores. E eu falei assim, nossa, onde que eu vou colocar tudo isso? Eu recorri à casa do meu pai, da minha mãe, né? E na garagem eu coloquei, né? Falei para a empilhadeira descer, eles colocaram os pallets lá. Foi uma loucura, né? As pessoas que estavam comigo, elas não conseguiram trabalhar nisso. E eu falei assim, e agora? Né? Tinha tudo para eu chegar e falar assim, ó, vou jogar pro ar, já era. Um trabalho perdido, eu vou me queimar com o cliente, mas eu falei assim, não, peraí, vou colocar a cabeça no lugar. Chamei meu pai e minha mãe, falei assim, olha, eu tenho isso, esse é o desafio, né? Tá todo mundo aqui precisando de dinheiro na época, né? Eles precisavam também. E a gente fez, era um feriado, e eu perdi esse feriado, né? Como um jovem, né? Queria viajar, tudo, mas valeu a pena, porque a gente fez. Meu pai inventou uma madeirinha, né, onde que era mais fácil empurrar a latinha, rotulava, e isso daí foi uma mão na roda, porque ajudou bastante a gente ganhar tempo, né, em fazer. Então, a gente conseguiu entregar um dia antes do prazo. Né? Então, assim, foi muito bom, foi um sucesso. Agradeço esse job, meu pai e minha mãe que estavam lá me ajudando, ajudei eles também, a gente se ajudou, e foi um desafio imenso, mas assim, foi um desafio vencido e mais gasolina para a gente sobreviver nesses 15 anos aí.